Bom dia, meus queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus. Mais uma vez o Senhor nos trouxe ao novo dia para que pudéssemos estudar na Sua palavra. Segunda parte, o plano da salvação de Deus. E ontem nós paramos aqui, né? Se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Foi o que disse Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. É. Sabe, o atleta não recebe o prêmio se não obedecer às regras. Todos os esforços serão em vão se o teste antidoping for positivo. Ele foi até o final, mas não recebeu a coroa e nem recebe um prêmio de consolação, passando de primeiro para o último lugar. Mas ele é reprovado totalmente por ter infringido as regras. Antes, Paulo disse lá em 1 Coríntios 9, 27, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. O apóstolo Paulo vigiava para viver o que pregava, para não perder a salvação. Então, para não sairmos por aí pregando, louvando a Cristo, dizendo que Jesus salva, e depois de tudo ficarmos de fora do reino dele, por não recebermos a coroa da vida, prestemos bem atenção nas regras estabelecidas, para não perdermos a garantia. Se a caminhada com Cristo até a reta final, pudéssemos no meio do caminho dar uma paradinha e dizer para Cristo: Jesus, espere aqui que eu vou ali deitar com uma prostituta e volto já. Se isso não anulasse a garantia, não estaria escrito no manual: os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Está lá em 1 Coríntios 6, 10. Se na caminhada com Cristo pudéssemos dar uma paradinha para cultuar uma imagem de escultura, Jesus não teria dito para a igreja no manual de cristão, em Apocalipse 22, do 15 ao 16, ficarão de fora os idólatras. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. A igreja não tem o direito de mudar o único manual de salvação do mundo. Ela não tem o direito de mudar as regras estabelecidas pelo único Salvador, mas tem a obrigação de cumpri-las. Repito, mesmo se ela sendo uma igreja intitulada cristã, mas que ensina o contrário do manual do cristão, ela não é verdadeira, ela é pirata. A igreja, mudando as regras, não salvará ninguém, mas condenará muitos por infringirem as regras estabelecidas. Nem o fabricante pode agir ao contrário do que escreveu, pois a lei o obriga a cumprir o que estabeleceu no seu manual, deixando assim o consumidor garantido, não é verdade? Assim é Deus. Deus tem a obrigação de cumprir o plano de salvação que estabeleceu no único manual do cristão, do mundo inteiro, a Bíblia Sagrada. E a igreja não tem a obrigação de obedecer à Bíblia? Para termos garantia de salvação, é preciso obedecer ao manual do cristão estabelecido por Deus, e não o manual de uma religião que contraria a Deus. Então preste atenção no que diz o manual de salvação. Veja lá o que diz lá em Apocalipse 20, 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Como podemos ver o plano de salvação de Deus para não sermos lançados no fogo do inferno, temos de ter o nome escrito no livro da vida e não no livro da igreja. Mas para escrever o nosso nome no livro da vida e garantir a salvação, o manual da salvação revela que só é possível se crermos e confessarmos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Repito, Senhor e Salvador.
A saber, disse Paulo em Romanos 10, do 9 ao 10, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Quando confessamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, cremos que a justiça de Deus foi realizada mandando seu Filho para salvar a sua criação perdida. Assim, Jesus nos confessará diante de Deus. Mas quem não o confessa e em público nega os seus ensinamentos, é porque não crê nele. Assim, Jesus também o negará. Assim sendo, ficamos por aqui hoje e amanhã veremos a terceira parte desse assunto. Se o bom Deus nos permitir, é claro. Fica na paz, tenha mais um dia de vitória, viva Cristo em seu coração. Amém.